Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Agora no programa A Voz de Campos, acertando as contas do dinheiro público com nossos especialistas em economia. Bom dia, está entrando no ar o programa Acertando as Contas com o Dinheiro Público. Hoje vamos receber o inspetor de polícia Douglas da Mata, que vem fazer uma discussão sobre o cenário político municipal da eleição de 2024. Hoje o nosso amigo Léo voltou. Aí os internautas estavam preocupado com você, perguntando se você tinha adoecido. Eu falei, não, ele foi a Copacabana, foi caçar umas borboletas. Léo foi pro Rio de Janeiro. É isso aí, tem que curtir a vida, não dá só para ganhar dinheiro, né, Léo? Um grande empresário do marketing digital. E temos hoje também discussão sobre empregabilidade na região norte fluminense. Campos gerou 362 empregos. O CAGED saiu ontem e é importante você, internauta, conhecer aí o movimento do mercado de trabalho na cidade de Campos e também na região, que está aí com a geração de 13,6 mil empregos. É muita coisa para a nossa região. A gente fica feliz porque quando o trabalhador está empregado, o comércio vende, o setor de serviço vende, a indústria vende. Então ficamos todos felizes porque temos que construir um país, uma cidade para todos e não somente para uma minoria de privilegiados, como historicamente vem ocorrendo no Brasil. E vamos, Léo, às notícias do dia. Temos aí, orçamento de 2024. O orçamento federal foi encaminhado à Câmara para ser apreciado pelos deputados. Nós temos aí a manchete do jornal O Globo: Lula amplia emendas e saúde e corta gasto em ambiente e cultura. Proposta do governo para divisão das verbas federais. Confirma meta de déficit zero e salário mínimo em R$ 1.421. Congresso pode alterar. Falando de empregabilidade, está aqui encaminhada a LOA, a lei orçamentária, que é a lei que vai mexer com a vida da gente. A lei orçamentária é uma importante lei de finanças públicas que mexe com você na saúde, na educação, no meio ambiente, no transporte público e também é a lei que define aí, é o parâmetro, ela determina o salário mínimo referência para o país. Então vai ficar em 1.421, um salário que não tinha aumento real há mais de 6 anos, desde o governo Temer, que o trabalhador não tinha salário real, e o atual governo, quando chegou, já deu logo um aumento para a classe trabalhadora. Foi pouco, mas é melhor do que zero, né, Léo? O que foi pouco, mas o outro ficou 6 anos sem dar aumento nenhum e ninguém reclamou. Então vamos ter coerência no nosso discurso e parar com esse fanatismo. E mais, Léo, a Polícia Federal, Bolsonaro e Michele calam e Mauro Cid fala.
A CPI, G. Dias culpa a polícia no 8 de janeiro, mas admite que deveria ter sido mais duro. Com o voto de Zanini, STF chega a 4-2 para derrubar marco temporal. Marco temporal é a demarcação das terras indígenas que está sendo discutida aí. China expande suas fronteiras e irrita vizinhos. No mapa oficial do país, incorporando regiões reivindicadas por Pequim como áreas da Caxemira e ilhas, provocou protesto de Índia, Malásia e Filipinas, que alega falta de base no direito internacional. Léo vai comentar aí. Léo é analista internacional da BBC de Londres. E aí, você fechou com o Alfredo lá? Fechamos, estamos lá no portal Monitor Norte Fluminense, escrevendo uma coluna toda semana. Eu li esse artigo, ficou muito bom sobre os BRICS e tal, excelente. Depois você vai fazer um comentário sobre ele aí. E mais, Justiça aceita pedido de recuperação judicial das 123 milhas. Execução da dívida do site de pacotes turísticos que chega a 2,3 bilhões. Olha que loucura. Fica suspensa por 6 meses. Ih, caramba. Crise no setor causou uma corrida às agências tradicionais e lojas físicas. Que absurdo. Nós temos que tomar cuidado, pessoal, com essas startups que estão surgindo no mercado, e como a 123 milhas e outras empresas do grupo. Startups são empresas de inovação, são empresas nascentes de inovação. E esse rapaz vendia passagem. Então ele tinha lá, talvez, um resíduo que sobrava das empresas, uma passagem, ele botava como oferta no mercado, botava um preço módico e aí se comprometeu de tal maneira, talvez tenha perdido o gerenciamento do fluxo de caixa, então ele se enrolou todo e agora envolveu mais de 2,3 o prejuízo é de 2,3 bilhões. Muita gente está aí frustrada, porque a viagem, né, você sabe muito bem, é um sonho da gente. A gente se programa, se planeja. Às vezes é um aniversário de casamento, uma boda de prata, de ouro e tal. Você junta aquele dinheirinho. Eu tô falando do trabalhador, porque aquele que pode, ele compra passagem hoje e viaja daqui a pouco. Quem pode, pode. Mas o trabalhador, as pessoas que vivem de salário, elas precisam se programar para viajar. Aí compraram a passagem, fecharam o pacote com as pousadas, os hotéis e no final nós estamos diante aí de um cano, de um calote. Isso é lamentável. Esperamos que o Ministério Público haja, mas é aquela velha história, agir depois que o problema está consolidado. Essas empresas nem patrimônio têm, os sócios, eles de certa forma, o patrimônio pessoal está em nome de terceiro, então é complicado para você cobrar dívida no Brasil. Então temos que tomar cuidado, senhores ouvintes, com essa questão de comprar passagem antecipada. Compra direto no site, porque nós estamos vendo aí que as empresas que estão se oferecendo não estão demonstrando confiabilidade, musculatura financeira e econômica para suportar a demanda. Olha lá, Zé Luiz Puglia, grande fera. Vamos chamar a dona Vânia, a sua mãe também, né? Minha mãe. Grande abraço, dona Vânia. Tamo aí. Depois, vamos chamar Zé Luiz para vir sexta-feira aí para falar sobre mobilidade? Vambora, ele falou que topa já. Zé não vai viajar pela... Zé comprou pacote pela 123 milhas, Zé? Não comprou, não. Tá bom. Léo, vamos soltar a palavra para você fazer o resumão da semana e aí vamos fazer uma discussão sobre empregabilidade em campos, que ontem saiu o CAGED, Léo. Pois é, vamos conversar sobre isso aí. Bom dia, meu amigo Zé Alves, bom demais estar de volta aqui a bancada do programa Voz de Campo. Bom dia, Josiel, bom dia, Derek.
Bom dia a você que está aí nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site, pelo Instagram da Rádio Aurora Play, pelo canal 171 do aplicativo Sol TV e pela TV da Infoline. Zé, essa semana, como você falou aí, né, o presidente Lula sancionou uma nova política de aumento real do salário mínimo, mas ele também aprovou, né, uma isenção. Ele propôs uma PEC, na verdade, com a isenção do imposto de renda aumentando de R$ 1.903 para R$ 2.112. Opa. E também assinou uma MP propondo, isso aqui vai dar pano para manga, hein? O que é? Propondo o aumento da tributação sobre os super ricos, incluindo taxação de fundos offshore. Rapaz, e aí? Paulo Guedes vai ficar preocupado, porque Paulo Guedes tá com 54 milhões lá, Zé Luiz. Ele tá com 9 milhões de dólares. Bota R$5, dá quase 50 milhões aí. É dinheiro. Aí o pessoal queria achar, rapaz, o dinheiro de Lula que tava no exterior. Lula ficou preso 1 ano e meio, foi vasculhado pela Polícia Federal, Receita Federal. Não acharam nada. Acharam a conta de Paulo Guedes, quietinha, lá no paraíso fiscal. Paulo Guedes, vamos pagar o imposto, porque senão vai ficar ruim pra você, hein, rapaz. De bobo você só tem a cara e o jeito de andar, hein, cara. Paulo Guedes tinha uma mesa de day trader dentro da sala dele? Dentro da sala de ministro. Coisa louca. Mas aí o que o governo Lula quer, né, comandado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Está buscando aumentar a arrecadação, porque está buscando 168 bilhões de reais em novas receitas para tentar zerar o déficit público em 2024. Essa semana o PT, o Partido dos Trabalhadores, anunciou que não vai impedir alianças com o PL, o Partido Liberal, que é o partido de ninguém menos do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez depoimento. Vai impedir? Pois é. Nas eleições municipais de 2024. O que você acha disso, Zé? Rapaz, isso aí, cara, é aquela velha história, né? A gente tem que entender que a política, ela é feita conversando, ela é feita com diálogo e não tem jeito em situações, em municípios, em estado que você tem uma força política forte, você tem que se aliar a ela para chegar ao poder. É o pragmatismo. E Lula é muito pragmático. As pessoas falam, Lula é de esquerda. Não, Lula não. Lula é um grande político. É articulador. Você tem correntes dentro do PT que tem aí um viés mais assim maniqueísta, mais fundamentalista, tal, mas Lula, ele é um cara da conversa, tal, ele é bom de acordo e ele se autodefine como sindicalista. Ele nunca disse que era de esquerda, não, entendeu? Mas não tem problema, ser de esquerda, somos todos de esquerda, somos sim. Por que ser de esquerda? De esquerda são aquelas pessoas que estendem a mão ao trabalhador, ao pobre, aquelas pessoas que têm dificuldade. Isso é ser de esquerda. Agora, a direita, quem quer ser direita vai defender rico, vai defender banqueiro, vai defender empresário. Então o trabalhador precisa ter consciência de classe, porque senão vai continuar sendo escravizado. É isso aí. E nessa declaração do Diretório Nacional do PT, o partido ressaltou que as candidaturas, né, do PL não podem apoiar abertamente Jair Bolsonaro e devem apoiar Lula. Você acha, Zé, que essa iniciativa pode rachar o PL? O quê? De quê? Do PT fazer alianças municipais com parte do partido que apoia Lula e não apoia Bolsonaro? Pode fazer, não tem problema. Acho que não vejo problema nenhum, não, né? Não tem problema nisso, não. E pode ser bom para dividir a oposição, né? Enfraquecer o PL do Valdemar da Costa Neto. Mas aí tem uma outra notícia aqui interessante, que é o seguinte: o líder, já que estamos falando do governo Lula e do Partido dos Trabalhadores, o líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner, senador pelo estado da Bahia, disse que vai apresentar um projeto de lei impedindo militares da ativa de se candidatarem a cargos públicos, né? Com essa nova lei, os militares teriam que se aposentar, que se reformar antes de se tornarem políticos.
a medida passaria a valer a partir de 2026. E essa aí, Zé, você acha o quê? Eu não prestei muita atenção. Vou repetir. Repete, por favor. Não, só um minutinho, só que Douglas está aí na frente. Você pede para ele. Manda, vambora, entra aí. Ele chegou. Aliás, o Douglas é do PT? É, do Douglas então, do PT. Ele já chega respondendo isso aí. Ele já chega respondendo, porque. Você me desculpe aí, a gente vai fazer essa discussão depois. Tá? Vamos embora. Levanta um pouquinho depois pra gente fazer essa discussão, mas faz de novo a pergunta. Não, é o seguinte, tem outras coisas para falar também aqui de Campos, mas antes disso tem uma notícia interessante, né, que é o seguinte, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, da Bahia, foi governador da Bahia, ele anunciou que vai apresentar uma proposta, um projeto de lei impedindo militares da ativa de se candidatarem a cargos públicos. O militar precisaria se aposentar, ou seja, se reformar, antes de lançar a candidatura. E esse projeto de lei passaria a valer em 2026. O que você acha, João? Eu acho correto. O militar, ele está aí vinculado à Constituição do país, é uma carreira de Estado das Forças Armadas. Se o militar quiser exercer um mandato eletivo, eu acho que ele deve sim se afastar da carreira e ir para a reserva para poder exercer aí o seu direito como cidadão, como um agente político. Eu acho que não pode misturar carreira militar com política. Nós vimos aí maus militares no poder. Eu preservo muito as instituições. O Exército é uma instituição séria, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Inclusive, a gente vai receber hoje aqui um policial civil, um inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas só que dentro das instituições existem pessoas e as pessoas, elas cometem erro, falhas, muito bem. Agora, nós não podemos julgar o Exército, e sim as pessoas. Nós tivemos no governo Bolsonaro aí militares que realmente deixaram muito a desejar. Você teve o Pazuello como ministro da Saúde, que lástima. Você teve o Braga Neto, que lástima. Você teve aquele senhor de idade, o general, como é que é o nome dele? General Heleno. General Heleno, que lástima. Golpista. Então você vê que são pessoas que, de certa forma, rapaz, macularam a própria farda, porque as pessoas tinham uma visão mais mítica do general, aquela pessoa, e hoje realmente a gente viu que esses caras não estão com toda a bola. É necessário, é importante, a gente sabe que tem generais sérios, inclusive, Léo, eu vi uma entrevista na rádio FM da Folha da Manhã, de um general campista que eu não conhecia, que ele repudiou aquelas manifestações, repudiou a conduta dos colegas em relação a essa partidarização de uma fatia do Exército, um general de alto nível. Você quer ver um outro general de alto nível que estava no governo e saiu logo? O Santa Cruz, o homem sério, ficou com 40 dias no governo, diz, olha, eu não aguento, eu não suporto o cheiro que exala do governo Bolsonaro. Ficou com 40 dias, muito bem, e era um grande amigo do ex-presidente Bolsonaro. Então, gente, nós temos que ter esse projeto do Jacques Wagner, é relevantíssimo. Se militar quiser ser candidato, vai para a reserva e vamos exercer aí os seus direitos políticos. Eu acho fundamental. Porque eu acho que é uma medida importante para as Forças Armadas voltarem a ser uma instituição de Estado, né? Porque elas foram partidarizadas. O militar, ele não é um cidadão como eu e o Zé. O militar, a função dele é fazer guerra, defender o país numa guerra, eles têm armas. E aí a gente viveu com essa partidarização, essa radicalização das Forças Armadas que a gente viveu no governo Bolsonaro. Isso culminou na tentativa do golpe do dia 8 de janeiro, que está sendo investigado pela CPMI.
dos atos golpistas. Outra notícia relevante aí, Zé, essa semana, a gente teve no Supremo Tribunal Federal o julgamento do marco temporal da demarcação de terras indígenas. O julgamento foi suspenso nessa quinta-feira, dia 31, com um placar de 4-2 contra a tese do marco temporal, que é uma tese que dificulta as demarcações das terras indígenas, porque ela estabelece que só pode ser demarcada a terra para as comunidades indígenas que fossem ocupadas pelas comunidades no dia da promulgação da Constituição Federal de 1988, no dia 5 de outubro de 1988. Qual é o problema dessa tese? É porque desde que os portugueses invadiram o Brasil, os indígenas estão fugindo da costa para o interior do Brasil, fugindo do genocídio que foi promovido pelos portugueses, não só com a escravização e com a violência direta, mas também com contato com o genocídio biológico, né? Com contato com o homem branco. Hoje em dia a gente tem o problema do garimpo ilegal, da grilagem de terras. A gente viu que foi revelado assim que o Lula assumiu o governo que estava acontecendo um genocídio com o povo Yanomami lá no território amazônico. Então, assim, essa tese do marco temporal, ela não se sustenta na realidade, porque os povos indígenas tiveram que migrar, fugir do contato com o homem branco. E aí a gente tem uma outra notícia, Zé, que é muito importante, que aconteceu essa semana aqui em Campos dos Goytacazes. A Prefeitura Municipal de Campos anunciou que vai fechar a emergência da unidade pré-hospitalar João da Cruz Lubanco, em Santo Eduardo. Mas por que, Léo? Pois é, eles alegam que a unidade precisa de reformas, e precisa de reformas. A questão não é essa, o problema é fechar a unidade hospitalar, porque o Hospital Ferreira Machado, ele está passando por reformas necessárias, mas a emergência não foi fechada. Qual é a questão? O distrito de Santo Eduardo, gente, para quem não sabe, para quem não conhece Campos dos Goytacazes e está nos assistindo, o distrito de Santo Eduardo faz parte do município de Campos, mas fica a 80 quilômetros do centro de Campos dos Goytacazes. Ele fica perto da divisa com o Espírito Santo e atende a diversas localidades, como João da Cruz, como o Santa Maria de Campos, Espírito Santinho, Ponte do Itabapuana, que já é uma localidade que fica no estado do Espírito Santo. E aí a unidade de atendimento, pronto atendimento mais próxima de Santo Eduardo fica em outro distrito de Campos, chamado Morro do Coco, que fica a 30 quilômetros de Santo Eduardo. Então qual é a questão? Se você está precisando de atendimento de emergência, como é que você vai viajar 30 quilômetros, 80 quilômetros para Campos? Até lá, você já morreu. Então, mas a cidade não tem ônibus também, né? Exatamente. Não tem ônibus. E assim, mesmo no caso de emergência, se for colocar a pessoa no carro, numa ambulância, a 80 quilômetros de distância é uma viagem. O cara não chega, vidas vão ser perdidas diante dessa situação. A população se revoltou, fez diversas manifestações pedindo que as reformas aconteçam, mas que a emergência não seja fechada, assim como está acontecendo. Chega aí, pessoal, vambora aí. Assim como aconteceu, está acontecendo no Hospital Ferreira Machado. E aí, bom dia. E aí, o que a prefeitura fez? Ela, em resposta aos protestos da população, ela anunciou que vai substituir, durante os 8 meses que deve durar a reforma, ela vai substituir a emergência por uma ambulância 24 horas equipada com UTI móvel, médico, enfermaria. Zé, não é a mesma coisa. Claro que não é, claro que não é. A gente sabe que não é. Em uma cidade que não tem onde, como é que o trabalhador ele vai caminhar 30 quilômetros para ser atendido? Isso é muito simples para quem está na Avenida Periga, como Vladimir, está aí maquiando, ensaboando a Pelica, enquanto aí você leu aí os distritos, Guarulhos, Goytacazes, Santa Maria, Espírito Santinho, Garrafão, tem lá São Martinho, tudo aí tá abandonado. A gente sabe que ele fica ensaboando a película, uma vergonha, tirando o asfalto bom. Exatamente. E botando o novo Douglas. Eu não sei a sua opinião, eu vou perguntar, eu vou esperar o nosso amigo, vou dar um bom dia a você. Bom dia, Douglas. Né? Então, se você dá um bom dia ao nosso vou dar um bom dia, Douglas. E só para fechar aqui, né, o Douglas pode aproveitar
aproveitar e comentar essa situação. O que os moradores estão alegando? Exatamente isso, que o prefeito Vladimir Garotinho, ele só olha para o centro de Campos, né? Ele tá aqui trocando, pega um asfalto bom na Pilinca, troca por um asfalto bom, enquanto outras ruas de Campos, fora desse centro, né? Da elite campista, continuam esburacadas. O nosso amigo Pedrosa aqui, né, que faz cineasta de Campos, falou do abandono, que a prefeitura fechou as portas para ele, da situação lá da população de Guarulhos, que deu a vitória, Garotinho, contra Caio Viana, e a situação dos distritos mais distantes é ainda mais dramática. O que o povo de Santo Eduardo está falando? O distrito foi abandonado durante os 3 anos do mandato, e agora que está chegando perto das eleições, ele resolve fazer uma obra com objetivo eleitoreiro, mas prejudicando a população, fechando uma emergência que salva vidas do distrito de São Eduardo e da região ali do sul do Espírito Santo. A Norma tá lá. A Norma, você disse que viria, mas você vai viajar, se eu não me engano, para você falar sobre essa questão do hospital. Estamos aguardando os comentários da Norma. Pois é, estamos aí. É a Norma Lula Dias, né? Norma Lula Dias está aí. Vai lá, Léo. Vambora, e aí, Douglas, bom dia, muito obrigado pela presença. O que você acha da situação aí de Santo Eduardo? Bom dia, bom dia, Zé, bom dia, Léo, bom dia, ouvintes, como é que chama agora? Telespectadores, internautas, internautas, né, da Rádio Aurora. Primeiro agradecer aqui mais uma vez o convite, não poderia deixar de estar aqui com vocês. E, olha, é muito difícil a gente falar sobre uma coisa que... eu vou te dizer a minha frustração de dizer assim, é uma coisa que parece que não tem solução. Por quê? O que eu enxergo isso? Vamos lá. Baixa um pouquinho. Melhor. Aí você fala. Obrigado. As pessoas me chamam comumente de uma pessoa muito extremada, muito de esquerda, muito radical, aquela coisa toda, anticapitalista. Mas eu estou tentando ser pragmático, entender essa situação de uma forma mais pragmática. Depois que a gente passa dos 50, a gente começa a tentar... Chamar senhor mais. Deixa de ser incendiário e vira bombeiro, né? A gente tenta começar... né? O tempo está acabando, então a gente tenta usar ele melhor. Não que eu deixei de acreditar naquilo que eu acreditava, mas eu estou assim, tentando ser mais pragmático. A questão de Vladimir é simples. Ele está tentando ganhar o eleitorado que quase tirou a eleição dele no segundo turno, onde ele não teve, né? Uns dizem que foi por causa do Frederico, eu não concordo. Outros dizem que foi por causa do... Frederico tirou o voto dele? Não, não. Frederico é tido como o cara que deu a vitória a ele aqui na Pedra. Não deu. Mas ele ganhou na eleição aqui em Guarulhos. Pois é, mas ele sabe que quem vai tirar a reeleição dele, quem pode ameaçar uma reeleição dele, porque uma coisa é certa, Vladimir não trabalha só com a possibilidade de reeleição, tem que ser reeleito no primeiro turno com uma reeleição avassaladora para sustentar a base, né, do plano dele de ser candidato a governador em 2026. Ele tem esse plano? Quem é prefeito de uma das maiores cidades do Brasil com um orçamento de 3 bilhões, se não sonha ser governador, não devia nem ter entrado. Veja bem, você vai jogar no Goitacás, aí eu te chamo pra você jogar agora você vai jogar no Chapecoense. Depois eu te chamo pra você jogar no Corinthians. Você quer ser campeão da Libertadores e depois campeão do mundo. Você quer ser presidente, amigo. Os pais deles cresceu no palácio, né? E tem essa questão do Édipo também, né? Aquela questão do completo. Ele quer ser além do que o pai dele foi. Ou seja, o pai dele chegou a governador, não só chegou a governador, como brilhantemente elegeu a mãe, que era uma ilustre desconhecida no estado, que foi uma proeza muito maior do que se eleger governador, que eu falo isso. As pessoas falam de Garotinho governador, mas você tem que levar em conta que ele elegeu a mulher dele no primeiro turno, contra todas as forças políticas do estado, contra a Rede Globo. Sim. E tirou a esposa dele, sem demérito nenhum, de dentro de casa, né? Como uma dona de casa, uma radialista, mas naquele momento... Não candidata a nada, né? Nunca tinha sido candidata a nada, embora tivesse um capital social e político importante, como ficou provado. Sim. Que também é ela, não estou também sendo sexista dizer que ela não tivesse os seus méritos, mas ela nunca tinha sido candidata a vereadora, né? Ela era a esposa do Garotinho. Sim. Era Rosinha Garotinho. E se transformou numa força política e depois eleita prefeita também. 2 vezes. 2 vezes. Então, isso não é pouca coisa. Então, o que o Vladimir tem interesse é ser governador e ser presidente, acho que presidente da República.
Se eu fosse ele, eu pensaria assim. É o ápice da carreira política. É o ápice da carreira política. Você quer ser campeão do mundo. Você entra na base do Goitacado americano pensando em ser campeão, levantar a taça. Grande, né, meu amigo? Pensar grande. Então, ele imagina que hoje o flanco dele mais aberto seja a pedra. Por isso que ele tenta agradar de toda forma o pessoal da pedra. Isso aí é um pensamento pragmático. Agora, tem outros problemas. Veja bem, é uma questão quase que de quantidade. Como é que eu vejo isso? O político representante tradicional, ele enxerga o eleitorado mais pobre, mais da periferia, como um eleitorado mais fácil de conquistar em determinadas situações, porque as demandas são muito urgentes. Então, se você chega com aquela demanda urgente, por exemplo, fechou o Hospital de Santo Eduardo, mas se chega lá na frente e reabre o Hospital de Santo Eduardo, resolve o problema e ganha aquele eleitorado. O eleitorado mais da pedra, que tem mais capacidade de repercussão, que fala, e a fala dele é mais ouvida, porque comumente você não ouve a população de Guarulhos, a não ser no noticiário policial, a não ser no noticiário das tragédias, das necessidades, e às vezes até estigmatizado, né, como sempre trocando votos por cheque cidadão, o que não é verdade, que também há muita politização na periferia, gente que não enxerga isso, mas a questão é a seguinte: a gente tende a qualificar o voto da classe média e da elite aqui, da Pilinca, do Tamandaré, como se fosse uma coisa que merecesse mais atenção. E isso aí não é um problema só do Vladimir, né? Se ele... Vou te dar um exemplo. Se ele fizesse o que tivesse que ser feito, a questão toda, tudo que a gente está discutindo aqui basicamente repousa num ponto. É tributar os ricos e dar para os pobres, redistribuir para os pobres. Se essa cidade, e aí não é um problema do Vladimir, é um problema do país. É uma questão de classe, né? É uma questão de classe. É um problema do país. Estou falando do governo Lula, estou falando do governo Vladimir, do governo Cláudio Castro, de qualquer governo do PT, da direita e da esquerda. Se nesse país você tributasse progressivamente a riqueza, quem é rico, quem tem mais, e redistribuísse para quem tem menos, você teria sistemas e equipamentos públicos de atendimento muito mais eficazes. Sem precisar fazer, assim, sem que isso se transformasse num drama, numa questão assim tão dramática, a gente não estaria falando sobre isso, né? É muito comum a gente falar assim, parece uma arrogância, né? Pô, eu fui em tal cidade, eu vi isso. Eu acabei de vir de Buenos Aires agora. Tem coisas lá que nem se discute mais. Transporte público. Os caras estão com inflação lá de 100% ao mês, a situação financeira está complicada, tem uma eleição complicada pela frente, com a extrema-direita colocando a cabeça para fora e com grande chance, que é o Milei, com um discurso que faz Donald Trump e Bolsonaro parecerem até de esquerda. O negócio é sério. O negócio é sério, o cara fala desde a venda de órgãos até, assim... Vendeu o Banco Central? A gente sabe que isso tudo... Acabar com o Banco Central, dolarizar a economia. A gente sabe que isso é tudo um discurso, mas esse discurso vai amalgamando um pensamento político na sociedade que vai despertando o que é de pior. Entendeu? Então, mas os caras lá não discutem. Você anda lá de ônibus a 60 centavos. Eu peguei um cartão, peguei o cartão Subit, carreguei com 2.000 pesos, dá 180, dá 18 reais mais ou menos. Eu andei com a minha esposa, acho que assim, umas 30 vezes de metrô, peguei trem para outras cidades, andei de ônibus, experimentei todo o sistema de ônibus, que aliás é eficientíssimo, muito inteligente. E sabe quanto me sobrou ainda? 8 reais. Eu gastei 10 reais. No último dia, que o cartão estava cheio ainda, nós fomos andar de metrô à toa. Tipo, você entrava na estação, saía na outra, entrava na outra, saía. Não fazia nem as conexões, saía e vai pagar de novo. Tipo assim, vamos pagar de novo. O ônibus é a mesma coisa. Às vezes a gente falava que ia para um percurso mais longo, que lá ia tarifado de acordo com o percurso. Muito inteligente isso. E aí o que acontece? A gente pagava mais só para deixar de troco mesmo, que já não tinha mais onde gastar. Então, são coisas que funcionam. Tem coisas lá que não se discute mais. Por quê? Porque em algum momento, eu não sei em que momento da história da Argentina, eles entenderam que eles tinham que tirar um pouco mais de quem tem mais e dar para quem dá condições para pelo menos o cara que tem muito pouco sobreviver. Então você vê lá gente na rua, vê. Você vê gente em situação de pobreza extrema,
Tem. Mas a desigualdade é muito menor, porque tem essa estrutura tributária que permite uma cidade igual a Buenos Aires, que eu arrisco dizer que não tem como o Distrito Federal da Argentina, do Estado Soberano da Argentina, com a capital federal da Argentina, se ela não tem per capita o que Campos tem para gastar. Mas aí é uma questão tributária, é uma questão seguinte: os municípios não emitem moeda, eles não fazem moeda, né? Eles não fazem dinheiro. Os municípios só têm um único poder como Estado, pequeno Estado, dentro do Estado Nacional. É o quê? Tributar. E ele tem só 2 tributos para ele dar, 2 ou 3, eu acho: ISS, ITBI e nem sei mais se tem outro. E algumas taxas. ITBI e as taxas, né? As contribuições também de melhoria, né? Porque não tem sentido, por exemplo, você fazer uma avenida para beneficiar o Superbom, por exemplo. Não estou dando um exemplo assim, esdrúxulo, não estou dizendo que foi feito isso. Mas você vai fazer uma mega urbanização para beneficiar um condomínio e não cobrar a contribuição de melhoria daqueles moradores, daqueles imóveis que tiveram melhoria. Você vai agora pegar 114 milhões do Fundo Estadual de Meio Ambiente para fazer a beira-valão toda aqui do McDonald's até a Estrada do Carvão e eu aposto com você que não vai se cobrar um centavo de contribuição de melhoria daqueles condomínios chiques que tem ali na beirada. Douglas, eu acho que nunca foi cobrado contribuição de melhoria no município de Campos. O cobra é sobre a iluminação pública, essa contribuição aí sobre a iluminação pública. Agora, contribuição de melhoria eu nunca vi aqui. E que, aliás, é uma contribuição que virou contribuição porque eles entendem, porque proibiram de cobrar a taxa, né? Não era taxa, porque a natureza tributária era diferente, mas que é extremamente injusta, porque ela não é progressiva também. Não é ela é regressiva. Então, você que mora num imóvel de 80 metros quadrados paga proporcionalmente muito mais do que o cara que mora numa mansão de 1.000 metros quadrados. A reforma tributária, inclusive, eu acho que não vai atacar a regressividade. De jeito nenhum. Porque... E aí, por isso que eu falo, não é um problema só do Vladimir, é um problema do nosso pensamento de nação. Eu falei há um tempo atrás, eu acho que eu até mandei uma mensagem para ele, pro próprio prefeito, e falei assim: esse negócio de reforma tributária, isso é palhaçada. Porque se você para aumentar a alíquota, para criar imposto, tem anualidade, precisa passar pela Câmara. A alíquota, você mexe com a canetada, você sabe disso. Você já trabalhou no controle. Se eu quiser hoje majorar o ISS dos grandes contribuintes de 3% para 8%, eu faço, como prefeito, eu faço uma canetada. Não preciso de esperar aumentar a Câmara. Não pode. Não, aumentar pode. A alíquota pode. Pode. Você não pode criar imposto. O princípio da anualidade é para criação de imposto. Aumentar imposto? Aumentar pode aumentar. Isso é um ato discricionário do executivo que não requer nenhum. Diminuir, ele pode. Agora, aumentar também pode. Pode. Sem passar pela Câmara. Pode, sem passar pela Câmara. Claro que pode. É ele que define. Entendeu? A questão é o seguinte: essa discussão tem que estar colocada. E veja bem, ainda que eu esteja errado, ainda que eu não possa, essa discussão tem que ser enfrentada. Tem que ser enfrentada, lógico. Ou seja, quem ganha mais tem que pagar mais. Quem ganha menos tem que pagar menos. Depois lê pra gente lá, Léo. Deixa eu só concluir. Então, para concluir, são coisas que viraram questões de Estado, e mesmo sendo Estado capitalista, veja bem, a Argentina vive, desde que eu me entendo por gente que eu acompanho política da década de 80, a Argentina vive hiperinflações, problemas, crises, derruba presidente, não paga o FMI, mas você vai lá, você vê lá que é o seguinte: há um sistema de proteção, por exemplo, gasolina lá R$3, R$2. Tudo bem, você fala, mas isso, qual o custo disso? Está emitindo moeda igual um desesperado. Dane-se, está andando. Porque veja bem, o básico está andando. E você olha lá, eu fui nos museus, eu fui em alguns museus, eu fui no cemitério lá da Recoleta, fui em alguns lugares. Em todo momento chama atenção ônibus escolares, de escolas privadas e públicas, e as professoras explicando quem foi aquela pessoa, assim, esse aqui foi o herói do dia tal, assim, que naquele tal da revolução, blá, 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 blá.
Então, existe toda uma cultura daquela coisa, da construção de uma sensação de coletividade, que eu acho que vai muito mais do que o patriotismo, que eu acho que o patriotismo é uma palhaçada, esse negócio, essa coisa de expressar essa coisa através de patriotismo é o primeiro, eu não falo que é o último refúgio dos canários, eu falo que é o primeiro refúgio dos canários. A questão é o sentimento de coletividade. As pessoas lá têm um sentimento de coletividade que é diferente daqui, porque aqui é cada um por si, Deus contra todos. Não é Deus a favor de todos, é contra todos, porque sinceramente é preciso reconstruir essa ideia de nação para você reconstruir a ideia de cidade. As pessoas não têm aqui. E aí, eu vou, mais uma vez, eu não estou falando isso para eximir o prefeito de culpa, não. Eu estou dizendo que eu acho que entre ter que enfrentar essa tarefa monumental e ter sucesso eleitoralmente, ele acaba preferindo. Tipo, é uma conta. Poxa, eu tenho. Deixa eu ver aqui, ele está com 37, 38 anos, ele sabe que a vida útil, o ápice, igual jogador de futebol, política dele, 55, 60. Então vão mais 23 anos, são quantas eleições? Duas de governador possíveis, uma tentativa para presidente, papapá, vai fazendo o cálculo, tem 20 anos. Aí daqui a pouco ele já não é mais novidade, já vai começando a... Se ele não foi para cima, se ele não subiu para a primeira divisão, que é o quadro nacional, né? De virar um quadro de disputar com o Tarcísio, com o Haddad, com Flávio Dino, com aqueles que querem suceder o Lula. Aí o que acontece? Se não foi para aí, vai ficar difícil, vai ficar sempre na segunda divisão. Então ele faz esse cálculo e pensa o seguinte: eu vou fazer o que dá certo. E o que dá certo? Foi o que você falou. Agrada um aqui, agrada o outro ali, tenta equilibrar, criar essa ideia de que vai agradar todo mundo. É o que eu muito falo em alguns dos textos que eu escrevo. Como o Lula tenta fazer, de convencer o tigre e a galinha a entrar numa sala para fazer um acordo e de dizer a gente dizer que o tigre não vai comer a galinha, né? É impossível, né? Mas é essa a ideia. Em algum momento vai ocorrer, mas a Lula consegue colocar os dois. Mas convencer os dois. Não convence, não. Porque o tigre continua comendo a galinha. Sim. A situação no país está muito pior. Mas ele vai pensar duas vezes antes de comer a galinha, porque não pensa, não. Isso é uma ilusão. Isso foi um mito construído. Uma arrumada. Isso foi um mito construído. Deixa a galinha tentar se portar como o tigre pra você ver se o tigre não come a galinha. Mas com Lula a galinha vai ter mais milho, né? Mas se fortalece. Fortalece. Não, eu não tenho dúvida que um governo petista, um governo mais à esquerda, seja muito melhor do que um governo muito mais à direita. Isso não tenha dúvida. Mas o que eu tô tentando te dizer é o seguinte: não dá, chega uma hora que não tem mais como você tentar equilibrar esse conflito que é inevitável. Quem tem pouco ou nada não vai conseguir conciliar seu interesse com quem tem muito. Não adianta. Você não vai convencer o cara que tem muito a redistribuir no amor aquilo que ele tem, e nem você vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais dizer pro que não tem, para ele esperar mais um pouco. Lógico. Sim. Você tá entendendo? E se construiu um mito, né, na cabeça do eleitorado brasileiro e dos políticos brasileiros, dos representantes brasileiros, de que existe um centro na política. Sim, eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio, que é diferente de centro. Centro é neutralidade. Neutralidade não existe. Você tem que ter um lado. Você está a favor dos mais pobres, você está a favor dos mais ricos. Não adianta você dizer que você vai estar a favor dos dois. Eu sou um governo que governa para os ricos e para os pobres. Isso não existe. Isso é um mito. Sim. Mas o equilíbrio, tudo bem. Você não vai achar que você vai fazer a revolução socialista amanhã através das urnas, ou que você vai resolver todos os problemas do capitalismo, quando nem o capitalismo lá nos países ricos consegue se resolver. Mas você tem medidas que você pode pelo menos dizer quem é que manda. O que eu quero, o que eu desejava ver no Lula, no Cláudio Castro, no Garotinho, ou quem quer que seja, quem estiver governando, é dizer quem é que manda. É dizer assim: olha, tudo bem, nós temos que conviver com os ricos, temos que conviver com os pobres, a gente tem muito mais pobre que rico, mas é o seguinte: quem manda aqui é o Estado. O Estado não está capturado pelos interesses... Sequestrado, né? Pelos interesses corporativos. Porque já foi muito tempo assim, e não deu certo. Sabe o que? Eu gosto muito de ler o que você escreve e acompanho muito. Tem algumas discordâncias com o NUPES, essa coisa toda, mas estava lendo essa questão do CAGED, esse negócio de emprego. Não discuti aqui hoje. Essa discussão. Essa discussão do CAGED hoje. Sabe o que é? O que acontece?
Cláudio Castro dá milhões, vou ser justo, desde a década de 80 se gastou zilhões de reais ou de dólares com a indústria suco-alcooleira nessa cidade, nessa região, e o que ela só deixou foi miséria. Verdade. A miséria que inclusive que ajudou a eleger Garotinho em 89, que foi ele que conseguiu catalisar essa desigualdade, sentimento de desigualdade contra os usineiros, e depois fez os acordos necessários para continuar governando, inclusive com a classe usineira. Mas esses caras estão aí comendo esse dinheiro esse tempo todo, e você vê no CAGED agora tem 2% de emprego gerado. 2%, mas a gente colocou ali depois... 2,1 para ser honesto, 2,7 se eu não me engano. Então, o que acontece? Continuam subtraindo parcelas significativas dos impostos de todos os cidadãos do estado do Rio de Janeiro e não geram nada. Sabe o que eles geram? Fraude. Eu sei. Nós temos usina aqui que vendia nota para o outro de fora ganhar subsídio. Eu sei. Que está sendo investigado, inclusive, que eu não vou falar de investigação. Não, meu amigo. Eu não vou falar de investigação. Eu vi na televisão, querido. Entendeu? Eu vi na televisão. A Coagro, quando era lá na usina São José, ela foi alvo, rapaz, de uma operação da Polícia Civil, da instituição da qual você faz parte, um negócio de venda de nota fiscal. Inclusive, diretores da Coagro foram presos à época. E eles estão aí. Você dentro do governo, mas na periferia do governo. E tá veja certo? Bem... Você se lembra disso? Lembro. E eu vou novamente... Eu vi na televisão. Novamente vou fazer uma pausa dramática para poder falar o seguinte. A culpa não é só do Vladimir. Não é... Veja bem. Não é só desse governo. Que você tá coxeando alambrado depois dos 50, Douglas. Que é isso? Eu tenho que ser justo. Trabalhador, assim como eu falo com você aqui, falo pra vocês que é bobeira pensar esse negócio de desenvolvimento regional, isso não existe. Eu falo sempre pra você. Prefeitura não gera desenvolvimento. Prefeitura, no máximo, equilibra a desigualdade gerada pelo desenvolvimento econômico. Prefeitura não consegue fomentar desenvolvimento. País periférico de capitalismo não gera desenvolvimento nacional. Isso é impossível. Quem diz isso não sou eu, é Maria da Conceição Tavares. São meros voos de galinha. Gasta-se dinheiro do Estado para uma ilusória noção de que você vai conseguir gerar emprego. Você até gera em algum momento, mas o revés vem logo ali na frente. Não é sustentável, porque o capitalismo é global, ele sempre foi global. Ele iniciou-se com uma acumulação localizada historicamente, mas depois da sua primeira fase, ele se espalhou pelo mundo todo e ele funciona de forma sistematizada. Quem está lá nos Estados Unidos e na Europa não vai deixar o Brasil se desenvolver. Você sabe como é que ganha espaço no capitalismo? É com arma nuclear e exército. É com guerra. Foram assim que eles ganharam. A Inglaterra ganhou assim, os Estados Unidos ganhou assim, e todos os outros ocuparam espaço na violência. Não é no vem cá, meu soft power vai adentrar diplomacia sul-sul, como Lula vive pregando, que eu vou entrar pela África, que eu vou fazer o novo BRICS. Besteira. Se continuar insistindo nisso, vai ter o mesmo destino da Dilma. Dilma caiu, não foi por causa de pedalada, foi sabe por causa de quê? Porque ela falou a heresia de que ia se abandonar o dólar como moeda de referência padrão de troca. Que ia se criar um banco de financiamento para mudar o eixo econômico. Vamos fechar, pra gente. Tem várias perguntas pra gente fazer aí, pra gente precisa ser mais objetivo. Vamos ser objetivo. Vamos lá. A gente pode até voltar a falar desse tempo, né? Depois é uma questão do BRICS. Só pra gente. Então vamos dar, ler os comentários da galera. Inclusive sobre o comentário do Diniz. Eu aproveito, você que está assistindo, comenta aí também, deixa a sua pergunta pro Douglas, pro Zé, pra mim. Estamos aqui para ouvir vocês. O Diniz, ele fala o seguinte: há décadas a Argentina não discute mais saneamento, abastecimento de água, habitação, transporte público. Em muitos locais não falam em segurança pública e em saúde. Conheci parte do sistema de saúde em Campana, na região metropolitana de Buenos Aires, e é algo fantástico.
O hospital tem 5 centros cirúrgicos para uma cidade de aproximadamente 40 mil habitantes. Sobra leito, as consultas são todas agendadas pelo sistema e os pacientes monitorados por aplicativo. O Diniz continua. Geração de emprego é um dos maiores desafios que os prefeitos precisam enfrentar, porém são poucos os que atentam para a questão. As políticas públicas municipais de incentivo e atração de investimento falham, porque as estruturas são engessadas, os políticos não têm interesse e quem se dispõe a ocupar as pastas relacionadas são incapazes. Quase sempre é um tapa-buraco, um suposto técnico ou um cabide de emprego. Pois é. Vitor é um grande amigo, foi o nosso aluno na Estácio, é carioca e tal. Vitor, um grande abraço para você, meu querido. Alguma pergunta, algum comentário, Douglas, sobre o que o nosso amigo Vitor colocou, Douglas? Que bom que não foi só eu que tive essa impressão sobre a Argentina. É minha segunda vez lá. Vamos falar sobre isso, porque tem muita fake news sobre a Argentina, né? Muita. Porque o Brasil vai virar a Venezuela, vai virar a Argentina, como se a Argentina fosse o apocalipse zumbi, tivesse comendo cachorro na rua, e não é nada disso. Duas vezes eu tive lá. Tive em maio do ano passado, tive agora. A questão é a seguinte: primeira coisa, segurança pública, ele falou uma coisa que eu falo 100%. Não, você pode. A coisa mais. Conhece a segurança pública. A coisa mais satisfatória que tem para quem é da segurança pública é você andar de forma tranquila pelas ruas. Foi assim comigo em Montevidéu, foi assim comigo em Santiago, foi assim comigo em Lisboa e foi assim comigo em Buenos Aires. A sensação de você poder andar 3 horas da manhã com o seu celular tirando foto, 2 horas da manhã, e você não quer nem saber onde o bairro que você está, porque é tranquilo. E eu não fiquei circunspecto à parte central de Buenos Aires. Nós andamos para vários bairros, andamos a pé mesmo, porque eu gosto de andar a pé, andei 12, 13 km por dia a pé. Então, chance para me assaltar tiveram muitas. Para me roubar, não existe. Você não estava armado? Não, de jeito nenhum. Não, de forma nenhuma. E nem ando armado também, entendeu? Aqui no Brasil eu não ando armado por outro motivo. Não estando de serviço, porque aqui eu posso ser morto. Eu ando sem minha carteira, sem minha arma. Porque aqui se descobrirem me assaltar, se eu tiver armado, eu vou tomar um tiro na cara. Então você vê a situação. Lá eu não ando porque eu não preciso, aqui eu não ando porque eu não posso. Então, a segurança lá, fantástica. A questão de saúde eu não vi de perto, porque eu não adentrei o hospital, não precisei, ainda bem, né? Mas a questão do urbanismo lá, uma coisa que me chamou muita atenção: calçada. Totalmente acessível. Você tem calçadas todas iguais. Você pode ir no bairro, você pode ir em São Isidro, você pode ir em Tigres, que é outra cidade, você pode ir em qualquer cidade da grande Buenos Aires, que seria as avenidas a Baixada imensas, aqui, né? A Baixada Goitacazes, lá eles dividem por cidades. As grandes avenidas são todas com calçadas e gente de cadeira de roda, gente com todo tipo de dificuldade de mobilidade, andando pela cidade. Você fica assustado, porque você não vê isso aqui quase. As mães e os pais com seus carrinhos de bebê. Então é uma coisa assim, é muito bom você andar numa cidade que funciona. Lógico. Tem problemas? Claro que tem. Claro. Passei lá dentro da favela dos 30 de trem, passei em regiões muito pobres, mas assim, um sintoma da segurança pública: não vi um policial de fuzil na rua. Eu aqui em Rio das Ostras não saio na minha viatura sem um fuzil. Eu e um colega tem que ter um fuzil na viatura. Em São Gonçalo tinha que ter 3 viaturas, cada uma com um fuzil. Em vários lugares, em campos aqui, você não entra se não tiver de fuzil. E lá os policiais andam, primeiro, policiam a pé sozinho, um só, às vezes em dupla, e na viatura ninguém de fuzil, de arma longa. Ou seja, isso é uma manifestação de como a cidade, como a paz social funciona. Não é que não haja conflito, não é que não haja roubo. Você vê lá o Jornal da Manhã lá, a gente tinha o costume de botar o jornal lá no canal 26. Tem uns canais lá do La Nación que são tipo a Fox News horrorosos, né? De ultradireita, parece a Fox News, mas a gente Jovem Pan. Tem a Jovem Pan, a gente assistia todos eles procurando aquelas notícias igual o Bom Dia Rio. Operação não tem. Fulano morreu, fulano foi morto, não tem. Eles discutem o tempo todo, batendo ou apoiando o governo. E tem sim lá a questão que agora está muito grave, que já se suspeita que é uma ação eleitoral do ultradireita do Milei, que são os saques. Que depois que falaram
que era uma questão eleitoral, os saques pararam. Então tinha motivo, tinha fundamento. Eu não sei se dá para associar ele diretamente, mas conhecendo os métodos da direita como a gente conhece, não é difícil imaginar que eles fossem capazes de fazer isso. Lançaram um pacote agora, o ministro da Fazenda, que é candidato a presidente, lançou um pacote eleitoreiro? Sim, claro, mas se ele quer ganhar a eleição, ele tem que melhorar a condição de vida das pessoas. E eu não vejo um problema nisso. Veja bem, se for para melhorar o... Mas qual é o pacote? Tem o quê? Ele criou uma série de benefícios, aumentou uma série de benefícios de aposentados, aumentou o valor dos programas de renda mínima que eles têm lá. Fez uma série de acordos com 400 das maiores empresas sobre congelamento de preço, retenção de preço por 2 meses ou 3 meses, em alguns setores até 6 meses. Não tem mais aumento de combustível, que o combustível lá já é barato, mas não vai aumentar. Ou seja, em suma, reteve os preços de um lado e aumentou a renda, injetou mais dinheiro no mercado. R$1.000 para caminhoneiro, taxista. Esse congelamento é complicado, mas foi um acordo. Essa bomba vai estourar. Se ganha a eleição, ela vai estourar. Imagina a bomba depois. Vai ter um preço. Vai ter um preço aí. Agora, foi aquilo que eu te falei. A Argentina vem explodindo de tempos em tempos desde 1980. E ela continua lá. Eles estão em crise há 50 anos. Todo mundo é peronista, né? Menos o Milei. Mas peraí, e nós não estamos? Você não está em crise? Você está com inflação de 0%, de 0,5%. Mas a situação que está boa? Não, a situação nossa é horrorosa. Em comparação a desigualdade aqui é muito maior que a deles. Os demais países da América do Sul, assim. É muito pior. A inflação é muito pior. Não, a desigualdade nossa é indicadores macroeconômicos de mercado? Indicadores nossos. Mas que eu quero saber do mercado. Mas eu quero saber do mercado. Indicadores sociais nossos. Horrorosos. Horríveis. Pior que da Bolívia. Eu acho importante que tem muita mentira sobre a Argentina. Se pinta aqui não é a realidade e eles são mais avançados. Amigo José Alves, o Banco Itaú saiu de lá. Foi manchete do Jornal de Economia do Globo. O Itaú saiu da Argentina. Eles fazem um terrorismo danado e tal. Agora, é aquela questão. Indicadores sociais nossos são os piores. E o que interessa na economia se não é um indicador social? Claro. Eu não estou preocupado com o mercado, não. Se vai ter inflação de 1000%, sabe o que? Porque o problema é o seguinte: no capitalismo atual só tem 2 maneiras. Ou você emite moeda, como a Argentina faz, ou você paga juro. Porque o juro é o tributo que o setor privado impõe a toda a sociedade. Eu já falo isso há muito tempo. É um tributo não estatal e que está matando toda a economia. Você sabe muito bem. A gente sabe, é economia política, economia é uma ciência social. Não tem essa visão neoliberal de monetarismo, econometrismo. Isso aí você mata a população. Não é por aí. A gente sabe disso, né? Você trabalha com políticas públicas, você trabalha com demanda social. É desse jeito que funciona a economia. Agora, o que a gente vê aí, vimos em alguns períodos no Brasil, foi a política monetária, esses monetaristas, esses matemáticos no poder que vamos dizer assim, só acumulam para os ricos. Os pobres estão sempre excluídos do ponto de vista social e econômico, não é verdade? A pergunta... inclusive, aproveitando essa deixa que o Zé Alves falou, a Norma fez uma pergunta aqui. Vamos convidar a Norma para fazer parte do nosso programa aqui. Tá convidada, Norma. E a Norma tem uma pergunta aqui pro Douglas, que é o seguinte: Douglas, bom dia. Se a população de menor ou sem poder aquisitivo adquire poder de compra, acaba favorecendo também a parte rica. O que você pensa? Bom dia, Norma. Em primeira instância, sim. Os programas de distribuição de renda, que na verdade não são distribuição de renda, são de restituição de imposto, todo mundo estigmatiza os programas sociais chamando de programa de distribuição de renda. Não, na verdade lá atrás, lá nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, chegou-se à conclusão que você tinha que aumentar a restituição de tributos pagos pela população mais pobre, aí virou os chamados programas sociais de distribuição de renda, que acabou estigmatizando. Imposto negativo, que o Suplicy falava lá na década de 90. Tem até um livrinho publicado pela editora do Senado, você leu isso. Então, a questão é a seguinte: a questão é que se você não aprofundar o combate à desigualdade
e o combate da desigualdade no Estado capitalista você só faz pela tributação dos ricos, não adianta dar mais dinheiro aos pobres, ou seja, dar mais poder de compra aos pobres. Isso não diminui o gap, a distância entre ricos e pobres, que é o verdadeiro problema do Estado capitalista. Ele continua tendo algum dinheiro, algum poder de compra, sim, isso é verdade, não tem dúvida, alivia momentaneamente, mas as estruturas de desigualdade que permitem ele se proteger lá na frente do revés, quando o capitalismo reflui. O que aconteceu com o governo Lula? Vou dar um exemplo, vou falar de forma rápida e objetiva. Lula de 2003 até Dilma 2016. Tiveram programas de inserção no mercado de consumo, mas não alteraram a estrutura de desigualdade. Vieram outros governos, a recessão capitalista do rebote de 2008, tomaram tudo de volta, toda aquela margem de 40 milhões de brasileiros que tinha ascendido um pouco da sutil desigualdade, foi mais profundo. Caiu da classe D, da classe C para a classe H. Entendeu? Se você pega o livro da Laura, né, ela até é do PT, economista, Laura da USP e tal, ela fala sobre essa questão. Houve uma pequena distribuição de renda, uma coisa assim. E tem uma coisa mais importante do que distribuição de renda com fim de desigualdade. É a participação do salário, da renda do trabalhador no PIB nacional. E isso, a renda do trabalho, desde a década de 80, e isso não é só no Brasil, é no capitalismo mundial, ela vem caindo ao longo dos últimos 40 anos. E a renda dos capitalistas? A renda financeira do capitalismo? A renda do capitalismo vai muito financeiro. Bem, obrigado. Vai muito bem, obrigado. É maior do que a do trabalhador. O tempo passa, o tempo voa, a poupança Bamerindos continua numa boa. Você lembra dessa propaganda, né? Isso é do nosso tempo, né? Então, e o Brizola dizia, o Banco Bamerindos é do Zé do Banco. Depois eu queria responder a sua provocação, que você falou que eu estou costeando alambrado, questão de Vladimir. Eu vou responder a sua provocação. Tá entalada aqui na minha garganta. A gente vai entrar na política da paróquia. Então a gente precisa aí dar uma racionalizada nessa resposta para dizer que hoje termina 10 minutos mais cedo, porque Germano me pediu, vai ter uma pequena manutenção aí. E aí, meu amigo Léo, como é que estão aí? Então, tem aqui o Alessandro Moté, a gente colocar o Cagete também deu bom dia ao professor José Alves. É só para aproveitar a deixa aqui para fechar, mas antes de falar do Cagete, é o seguinte, tá falando aqui de redistribuição de renda e o Lula falou essa semana aí em taxar grandes fortunas, de renda offshore. O que você acha que vai colar, que ele vai conseguir? Ele consegue, Douglas? Taxar os ricos no Brasil? Não, ricos não, super ricos. Porque tem pobre aí, tem Uber que acha que é rico e não quer taxar os bilionários. Não quer, então com o discurso incorporou o cara é motoboy do dominador. Fala, Douglas. Gente, para quem não viu esse filme, eu aconselho ver. Pra gente entender da onde que vem essa coisa da aversão ao tributo e como foi moldada toda a estrutura de pensamento nos Estados Unidos e que depois derivou pra gente, porque a gente come tudo que os Estados Unidos produz. É a nossa referência. O nome do filme é Vice, que é a história do Dick Cheney. Eu sempre cito esse filme, que é um filme sensacional. Na década de 70, nos Estados Unidos, eles, para lidarem com temas muito espinhosos, resumindo, eles mudaram o nome das coisas. Eles, ao invés de falarem de aquecimento global, eles mudaram para mudança climática. Então tornou o tema do aquecimento global, que era uma coisa emergente, que todo mundo ia se mobilizar, ia ficar com medo, e uma coisa mais suave chamada mudança climática. Eu dei esse exemplo para responder se o Lula vai tributar. Vai conseguir? Eu acho que se ele está falando, o Lula não é idiota, o Lula é um cara muito inteligente, embora seja para mim um líder carismático com grandes limitações de entender o seu papel, mas ele é muito inteligente. Ele como todo líder carismático, ele ama mais o personagem dele do que o papel que ele tem na história. E foi assim com Vargas. Vargas se matou, não foi por medo, não. Vargas se matou por vaidade. A morte de Vargas era a extrema vaidade dele de não querer ser preso, não ser esculachado, sair preso do Palácio do Catete.
Então, o Lula Sai vai se da matar. vida pra entrar pra história. Esse ato dramático é típico de quem... E o Lula é a mesma coisa, entendeu? Aquela coisa toda de deixar ser preso, de não resistir. É porque ele crê nesse papel de um grande conciliador nacional. Ele foi formado sindicalmente nessa base de achar que o capital e o trabalho conseguem fazer um novo Fordismo em 2023, entendeu? Um novo acordo de Roosevelt. Mas ele não vai conseguir fazer isso. Então, ele está falando isso para o seguinte, ou para provocar o debate, para ver até onde dá para ir, ou ele já tem alguma coisa na manga, já negociado, tipo assim, já dei tudo que vocês queriam, vocês vão me dar alguma coisa, pelo menos alguma simbologia, porque o mito vive de símbolo. E qual é o símbolo que constrói o capital social do cara que se apresenta como defensor dos pobres? Vou mexer com o interesse dos ricos. Se ele conseguiu fazer isso e vai mexer em alguma coisa, em que ele vai mexer, quanto que ele vai ter que dar de volta, eu não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Ele não tem coragem cívica, política, de enfrentar esse problema. Gato escaldado tem medo de água fria. Não, concordo com ele não tem coragem. Se ele tivesse coragem de fazer isso, ele não tinha mandado a Dilma, por exemplo, estar lá na China como presidente dos BRICS. Ela estaria aqui como ministra dele, como ministro-chefe do Gabinete Civil, que seria o mínimo de reparação para quem disse que houve o golpe em 2016, para recuperar a história. Você tem que entender o seguinte, Douglas, o momento é de muita instabilidade política. Você tem que primeiro, quando chega no governo, numa conjuntura de fogo queimando. Ela desde 64. Eu sei que você tudo bem. Aí você tem que arrumar. Não se faz política as forças políticas, não, isso é chantagem. Harmonizar. O chefe de Estado. Política você faz com chantagem. Eu sei, mas o chefe de Estado, o chefe de governo, não pode, da estatura do Lula, que diz que é o cara do hemisfério sul, não pode se portar como um refém de chantagem de militar de um bando de pintor de meio-fio. É um bando de pintor de meio-fio. Não, eu conheço um pouco de arma. Aquele episódio horroroso, botar aqueles SK-105, aqueles tanques dos fuzis, aquilo ali aquilo não existe nem mais no museu onde é fabricado. Maria Fumaça, aquilo é um tanque que a versão dele inicial, que é aquela que rodou, ele não consegue, ele tem que parar para atirar. Aí ele é sempre alvo dos outros tanques, porque os tanques modernos ele atiram em movimento. Em movimento. A versão SK-105A já faz isso, mas aquela é mais velha. Aquilo teve que empurrar para pegar aquela porcaria. Eu sei, é um absurdo. Aquilo é um absurdo. Dizer que aquela baderna lá no Planalto que foi tentativa de golpe, isso é palhaçada. Quem dá golpe, a gente sabe como golpe de Estado se dá. Golpe foi em 2016. Não, mas existia ali, o Douglas, existia ali um prenúncio, uma célula. Mas houve uma divisão na cúpula dos Forças Armadas. Não, houve a divisão. Quis dar golpe. Vou repetir. Só não deu para os Estados Unidos. Senhores, Léo, vou repetir para você. Só tem uma coisa que acontece o golpe. Só tem uma situação que acontece o golpe. A conjuntura histórica tem que existir para que o golpe se dê. E qual primeiro fator de conjuntura histórica? Se o patrão vai querer ou não. Estados Unidos. Mas eu sempre acreditei. Mas acontece, o que Léo colocou aqui, as Forças Armadas estavam divididas. Os militares sérios, eles não queriam o golpe de maneira. Até porque, eu vou dizer porque os militares não tinham um plano para o Brasil, não é assim. Você dá o golpe, assume o poder e o que fazer depois? Não é assim. Sim. Você tem que estar planejado, arrumado, muito bem? E outra coisa, os Estados Unidos tem que botar a mão, ele tem que bafejar, ele tem que ungir. Foi assim em 64 e os golpes na América. Quem garantiu o golpe de 64 foi os Estados Unidos, sabe por causa de quê? Conclui. Os golpes na América do Sul e no resto do mundo sempre tiveram por trás quem? Os americanos. E no ano passado, aqui no Brasil, um representante do governo Biden disse, olha, se tiver golpe no Brasil, os Estados Unidos vão impor sanções econômicas ao Brasil. Falou textualmente. A gente viu isso aí, a mídia divulgou, entendeu? Porra. Então a gente sabia que não, mas militar sério não queria essa falácia. Tem militar sério? Tem algum? Eu acho que tem. Eu não conheço. Em 64 prenderam e expulsaram da corporação 4 mil. Tinha. General Teixeira Lodge foi um cara que pode generalizar. Aí o resto que ficou entendeu a lição e resolveu aderir a outra parte. Aproveitando a deixa, por que tem tanto militar e tanto policial fascista?
Olha, por quê? Eu vou explicar. Claro. Já aproveitando que tem uma peça rara, um policial progressista. A polícia, como todo mundo que tem arma, serve ao Estado. E o Estado é controlado por uma classe. E quem serve ao Estado serve essa classe. É simples. A Força Armada e a polícia é guarda pretoriana, são guarda pretorianos. E, veja bem, nos Estados Unidos, nos países imperialistas que fazem o capitalismo para fora, que dominam os outros, o exército funciona para fora, ou seja, vai lá e toma o que é dos outros. Nos países de 15ª categoria, como Brasil, Bolívia, Argentina, as Forças Armadas se voltam para dentro, para controlar os movimentos políticos que tendem a se opor ao domínio dos países ricos. E aí é assim que funciona. Quem tem arma domina, oprime quem não tem nada, quem são os pobres. As classes desfavorecidas. É assim que funciona. A polícia dá tapa na cara, chuta a porta na favela, mas não faz isso na Pelinca. Não, mas que eu acho. Não vai fazer. Eu nunca vi fazer no Leblon. Sim, mas eu nunca prendi ninguém que ganhasse mais de 40 salário mínimo, que fosse branco. Nem 30 salário mínimo, nem 20, nem 10. Mas assim, o que eu acho interessante é o seguinte, a Venezuela aqui do lado tem uma história parecida, né? Um país de 15ª categoria, como você falou, mas as Forças Armadas lá são diferentes. O Hugo Chávez era militar. Não. Quando eu falo 15ª categoria, eu falo só econômica, não. Tô falando de caráter. O Brasil é um país subserviente. A Bolívia não é. O Equador não é, o Peru não é, a Venezuela não é, Cuba não é, Colômbia não é. Aí você pega alguns outros países. A Colômbia tem base militar americana, pior que a gente. Tudo bem, que seja, mas hoje veja bem, mas não se entrega completamente ao domínio, inclusive pelas vias criminosas. Você sabe que o Pablo Escobar, ele é um criminoso, um assassino feroz, horroroso, mas era um calo dos Estados Unidos, você sabe disso? Sim. E foi um calo. E paradoxalmente, os Estados Unidos utilizou a estrutura de tráfico do Pablo Escobar para criar o tráfico na região sul dos Estados Unidos, em Miami e na Flórida, para oprimir a população negra de lá. Né? E para financiar a guerra dos contras também, para arrumar dinheiro para comprar arma para dar para os paramilitares em El Salvador. Então é tudo misturado. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: país subserviente como o nosso, de baixo caráter, de baixa resistência, são países resilientes como o Brasil, que todo mundo vem aqui de fora, faz o que quer, são países que as Forças Armadas e a polícia agem como protetoras da classe dominante. Ponto. Sim. E o Estado brasileiro, desde 1889, desde que foi criado, desde 1822, é um Estado de direita, ultraconservador. Nós fomos o último a abolir a escravidão. Sim. A nossa república não foi uma revolução, nossa independência não foi uma revolução, foi um acordo. O príncipe que fez a nossa independência. A república morte, né? quem fez. E virou rei de Portugal depois. A república quem fez foram militares assodados pela elite escravagista descontente com o fim da escravidão. E foi um golpe militar. Foi um golpe militar. Desde 1889 você tem somando aqui nos dedos. A república foi feita por um militar. 50 anos de eleições. Sendo que até 1988 grande parte da população não votava, que eram os analfabetos. Ou seja, eleições plenas e gerais no Brasil só depois de 1988 para cá. E de 1988 para cá, nós tivemos Collor derrubado por um golpe, goste dele ou não, direita ou de esquerda, mas foi tirado por um golpe. Você me permite uma... Dilma, né? Você me permite um parênteses? Você falou sobre o Collor de Mello. Um cara de ultradireita, vamos colocar assim. Sim. E a gente ouve, é importante que os senhores ouvintes, internautas, ouçam o que eu vou falar. Acusava-se a esquerda de que a esquerda ia tomar a propriedade privada das pessoas no Brasil. Vocês se lembram, em 89, o Collor acusando o Lula, você vai congelar a poupança do povo brasileiro se você ganhar aquela coisa. Eu pergunto a vocês, historicamente, vocês viram a esquerda? A esquerda só teve no poder, a esquerda, entre aspas, com o governo Lula e Dilma. Sim. Você sabe quem que congelou, confiscou a poupança do povo brasileiro? A direita, pessoal. Olha a história. Vocês se lembram do momento em que Collor de Mello foi eleito? Ele lançou o pacote através da ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, que confiscou a poupança do trabalhador
não foi a esquerda. Então, pessoal, a hora que vocês forem falar, acusar a esquerda, olha para o dedo que está apontando para você, porque foi a direita, a ultradireita, que matou muita gente de suicídio, inclusive aqui em Campos. Pessoas morreram porque ficaram pobres de repente, porque o governo Collor, o Collor de Mello, que apoiou o seu Bolsonaro, confiscou a poupança do trabalhador. Então, a direita, a ultradireita, ela é traíra sim. Ela é traidora sim. Ela traiu o povo brasileiro. Ela confiscou a poupança do povo brasileiro. Então, vamos parar com essa acusação leviana de que a esquerda, os comunistas, nunca teve comunismo no mundo. Então, vamos parar com isso aí, porque, registrando, a direita confiscou a poupança do trabalhador e da classe rica no Brasil. Então, vamos lá, Léo. Eu acho que antes da gente falar aqui dos dados e falar de campo, só com... Vamos falar dos dados e depois vamos voltar para a política municipal. O Douglas vai falar sobre o cenário do ano que vem. Eu quero ver a sua reflexão sobre os candidatos. Vou falar sobre o alambrado. Vamos falar. Isso, também, vai se repetir direito de resposta. Você tá com dor de cotovelo. Garantido o direito de resposta, tá? Mas antes disso, vamos ler o comentário pessoal. Deixe seu comentário, ainda dá tempo. Faça a sua pergunta. Pode criticar, pode falar mal aqui. Pode. Como o Zé fala, a bronca é livre. A bronca é livre. Pois é, o Diniz, esse discurso sobre taxação dos super ricos não segue a mesma linha da polêmica com o presidente do Banco Central por causa dos juros, em que pese juros absurdos, a pressão serviu mais para o Haddad ser aceito pelo mercado ao entrar na discussão colocando panos quentes e acalmando ânimos. Só falta a gente saber qual é o alvo que o Lula mira. A gente falou sobre isso aqui, lembra no início? Que era um jogo do Lula com o Haddad. O Haddad conseguiu reverter a popularidade dele no mercado. O Diniz, mais uma vez, a proclamação da República foi um golpe motivado por ciúmes. Só no Brasil. KKK. Ciúmes? Pois é. E a Norma Lula Dias, ela fala: e os RPAs como cabos eleitorais oficiais pagos com dinheiro público? Essa fala da Norma é uma boa deixa pra gente entrar na política de Campos aí, Zé. Tem dados, não tem? Você sabe quanto que se paga, hein, Norma? Você sabe quanto que se paga de RPA hoje por mês? Por mês, quase 10 milhões. Você bota ao ano em torno de 120 milhões. É muito dinheiro que está sendo pago aí a esses, vou dizer, né, infelizes porque não tem emprego, aquela coisa toda, e cai no canto da sereia do político, infelizmente, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, mas Douglas vai comentar. Mas antes de Douglas comentar, vamos falar sobre a geração de emprego que saiu ontem, e ele vai comentar também sobre o CAGED de ontem. Por gentileza, bota aí, meu amigo Derek. Olha só, Campos dos Goitacazes gerou no mês de julho. Gerou 362 empregos. Esse foi o saldo. Ele admitiu 2.772, 2.770, desligou 2.408. Aí, ó. Aí ficou com o saldo de 362 e no acumulado 4.513. Acumulado 4.513, né? Macaé, Carapebus 18, Cardoso 23 de saldo, né? Macaé 646 e São João da Barra 258. O que você acha dessa geração de emprego? Você acha que tem alguma influência aí da safra do setor sucro-alcooleiro, Douglas? Olha, Zé, se eu falasse isso, eu ia contrariar os dados anteriores que já foram divulgados, inclusive por vocês do NUPEM, né? No PERJ. Na verdade, o setor sucroalcooleiro é o menor gerador de empregos, né? Inclusive no seu ápice da safra, até por uma tendência de mecanização, né? Que eu não ficaria satisfeito se fosse o setor sucroalcooleiro que gerasse empregos na lavoura, que é um emprego de baixíssimo valor agregado, de baixíssimo impacto econômico, embora seja disseminado, assim como o emprego também na construção civil, o pessoal comemora muito, mas é um emprego para pessoal de baixa escolaridade e de baixa remuneração, no máximo até 2 salários mínimos.
A questão do emprego que a gente tem que, seguindo essa ótica que eu acabei de falar agora, número, a Ariano Suassuna diz isso, eu repito sempre, né? Tem três mentiras. A mentira deslavada é a estatística. Se Bill Gates entrar aqui agora, nós temos a maior renda per capita do mundo nessa sala, mas não quer dizer que nós 4 sejamos ricos da mesma forma. Então, o que acontece? O tipo de emprego que é gerado. Hoje, o mercado de emprego responde muito mal, ou seja, de forma muito pouco impactada pelas políticas públicas, dessas políticas de subsídio e incentivo fiscal. Por quê? Porque os setores hoje que geram emprego são os setores terciários, serviços. Ligado a consumo. O setor industrial, o setor tecnológico, o setor de alto valor, que seria de alto valor agregado, inclusive nem o setor lá em Macaé que comemora, né? Petróleo. Hoje em dia, eu costumo dizer que, sem querer desmerecer ninguém que está embarcado, respeito todos os trabalhadores offshore, é pedreiro embarcado, é salário de 3, 4 mil reais na média, 2.200, 3 mil. É um salário que antigamente, lá em Macaé, você pagava para o cara que não conseguia estar em lugar nenhum. Aí hoje você pega um técnico formado, que antes ganhava 12, 13, 14 mil, e bota para trabalhar hoje por 3 mil. Entendeu? Então, tá gerando emprego? Tá, mas e a participação da renda desse trabalhador na riqueza regional, na riqueza nacional e na riqueza municipal? É pouca, vem decrescendo. Então, o que acontece é o seguinte, município não gera emprego, a não ser, agora entrando já no outro assunto, diretamente com pagamento, com a contratação de concurso público e RPA. E aí... Ele induz, né? Por política pública. E o município é sempre o maior empregador nas cidades pequenas. E veja bem, eu não vejo... Na verdade, mais uma vez eu vou dizer para você que a culpa não é do prefeito atual, porque a culpa foi nossa, lá atrás. Quando a gente criou uma falsa ideia, olha aquela ideia que os americanos criaram sobre mudança climática, a gente criou um paradigma de que usar o dinheiro dos royalties para pagar folha de pagamento de estatutário servidor estável ia ser uma coisa que ia inchar as folhas. Mentira. Aconteceu justamente o contrário. Inchou as folhas de pagamentos informais da prefeitura, não estatutários, causou o mesmo efeito, ou até pior, porque gente que não tem compromisso nenhum com o serviço público, não qualificou o serviço público, criou um remendo, um band-aid no serviço público, que o RPA é um band-aid, é o cara que não tem concurso, que às vezes alguns até trabalham, a maioria até trabalha, veja bem, só tem aquilo e fica ali agarrado ali, que você não pode perder, e o cara acaba trabalhando, porque vai ser demitido. RPA de mais de 30 anos, a prefeitura? Tem. E que presta um serviço, às vezes, melhor do que... Mas é o que aconteceu? Você não deu dignidade ao cara, porque ele vai sair, ele não tem aposentadoria, não fez o fundo, não contribuiu para o fundo, está no INSS, naquela merreca, que vai ganhar um salário mínimo, eu acho que nem recolhe o INSS, eu acho que agora estão recolhendo. Não recolhia, né? Antigamente não recolhia nem fundo de garantia, nem INSS. Então o que acontece? Criou-se a ideia de que não podia pagar, e está lá na lei, inclusive, eu mandei até um estudo para algumas pessoas, porque que eu não concordo com isso. Você pegou a receita originária do município, criou-se uma lei federal rompendo o pacto federativo, dizendo o seguinte: o dinheiro é seu, mas eu que digo como você gasta. Porque nós aceitamos isso, nós dissemos o seguinte, e o que acontece? Hoje nós temos o Fundo de Previdência, que está mais ou menos, né? Você tem uma tese de que ele que não sustenta por 10 anos, por 10 anos. Eu concordo com você, eu acho que tem que aprofundar esses números, esse estudo, mas eu acho que é por aí mesmo. Se fizer um cálculo atuarial... Se for diferente, não dá mais 5 anos, dá 15. No cálculo atuarial, você vai ter que aumentar a contribuição de quem está nativo. Senão você não pode ser que tenha dado uma melhorada agora com a recomposição salarial. Vai dar uma melhorada de 1, 2, 3 anos. Vai dar um alívio. Aí o que aconteceu? Você suprimiu a base de servidores, você tem hoje um número de servidores desse tamanho, um gasto com folha desse tamanho, e esse aqui que é para sustentar o fundo de previdência, está só defiando. Ficou 10 anos, 12 anos, sei lá, sem aumento, porque não pode pagar com a despesa do royalties. Aí o que acontece? Vira RPA. Então, o grande empregador, que seria a prefeitura, que deveria fazer concurso para todas as áreas, para hoje ter um serviço público de primeiríssima qualidade, que uma cidade que recebeu 30 bilhões de royalties nos últimos 25 anos, era para ter um serviço público de primeiríssima qualidade. Não estou falando de primeira, não. É primeiríssima qualidade. Olha que norma. Entendeu?
Luiz Fernando Rocha está pedindo aqui. Bom dia, Zé Alves. Estou gostando do debatedor. Quero ouvir agora sobre Campos. Então, vamos falar sobre Campos. A Norma diz aqui: a prefeitura não faz concurso público, faz processo seletivo que é temporário, que pode ser feito para sanar necessidades temporárias. A exceção virou regra. Perfeito, concordo com a Norma. E aí, viu? Você acha o quê, meu amigo? Ele não tem margem de orçamento, de receita própria para pagar o estatutário. A verdade é essa. Mas tem margem para contratar cabo eleitoral? Porque o royalties permite. Você sabe disso, que a legislação permite. Eu sei, mas é uma... Aí veja bem, vamos entrar nesse debate? Vamos chamar o Caio Viana aqui, vamos chamar os deputados, o Murilo, que é deputado aqui, vamos chamar a bancada do Rio de Janeiro, todo mundo que recebe royalties, vamos chamar todos os deputados do Congresso, vamos fazer esse amplo debate e dizer o seguinte: então pode pagar o servidor estatutário? Aí, se ele não fizer o concurso, eu vou botar a culpa nele. Aí eu tenho que ser justo também. Não posso ser injusto. Porque nós criamos nós, inclusive, do PT aqui em Campos. Eu fiz parte desse tipo de pensamento que hoje eu sei que está errado, de dizer o seguinte: se deixar pagar o royalties, contratar servidor, fazer concurso, vai inchar a folha. Mas como assim inchar a folha? Você precisa de servidor. Você está pagando por fora. Aí foi o que ela falou, o temporário virou a regra. A regra Ô Douglas, agora faltam 20 minutos pra gente terminar o programa, porque às 10 para as 10 nós temos que encerrar, porque hoje vai ter uma manutenção técnica aí. O nosso diretor pediu, o Germano Santos. Então vamos agora, Léo, se você concordar comigo, vamos ao cenário político eleitoral para o ano que vem, dadas as candidaturas do prefeito Vladimir, do Thiago Rangel, do Caio Viana, do Marquinhos Bacelar, do professor Jefferson. Como que você olha esse cenário político, os potenciais dessa candidatura? E eu pergunto a você, o prefeito Vladimir, com toda essa grana, com essa pacificação hipócrita, na nossa opinião, ele leva no primeiro turno? Bom, vamos lá. Só vou falar de duas candidaturas de quem manda no próprio nariz, que é o Jefferson e o Vladimir. O Vladimir é o prefeito, o Jefferson é do PT, não é apadrinhado por ninguém. O Thiago tem que perguntar se o Vaguinho vai deixar de ser candidato ou não. Lindbergh não está apadrinhando o Jefferson, não? Oi? A candidatura do professor Jefferson? Lindbergh. Não, Lindbergh, eu vi Lindbergh lançar a candidatura do professor Jefferson no programa Folha no Ar. Eu vi. Uma coisa não foi só uma vez, não. Outra coisa é martelar. Você sabe que na política tem duas coisas. Uma coisa é o Lindbergh apoiar o Jefferson e referendar a candidatura dele, de fazer um acordo político, se discutir, sentar. Outra coisa é dizer que vai ou não vai. Em alguns partidos, como do Thiago, como do Marquinhos Bacelar, que eu acredito que não vai fazer nada que o irmão dele não deixe, então tem que esperar primeiro saber o que o Rodrigo vai querer pro Marquinhos decidir aqui embaixo. Ele não é autônomo. E isso não é nada demais, isso não é vergonha. Mas você tem um palpite do que eles vão querer? Rodrigo? Acho que nem o próprio Rodrigo tem. Ele tá curando as feridas dele recentemente, apanhou pra caramba. Sim. Acho que ele, por enquanto, ele tá quieto pra não se mexer, que Castro mostrou pra ele quem é que manda. Ele achou que mandava mais um pouco. Castro cobrou ele a conta da eleição da Alerj, que ele pisou no pescoço de Castro. Castro é governador, não é governador. Ninguém sai de vereador para virar governador, né, em 2 anos sendo bobo. Só tem cara de bobo, não é bobo, não. Cobrou a conta agora e cobrou feio, né? Rodrigo levou 2 semanas apanhando e aquele tipo de informação que saiu do palácio. Não saiu, aquilo é fogo amigo. Fogo muito amigo, né? Aquilo não é coisa de garotinho só, é de minha, sua. Aquele tipo de informação qualificada só sabe quem anda junto. Então, e o próprio Thiago também, eu acho que ele vai ter que buscar lá se o Vaguinho disser que não tem candidato aqui em campo que o Lula mandou, porque ele quer... Thiago Rangel. Se o Vaguinho ou se o Washington Reis sentou lá, fizeram um grande acordão lá e decidiram quais são as prefeituras que eles vão concorrer, é assim que vai funcionar. Acho que com o Vladimir não funciona desse jeito, já conquistou uma estatura política que permite ele se movimentar sozinho. Ele é o prefeito. E em relação ao Jefferson também, acho que isso é um sentimento que a esquerda vai ter um candidato aqui, até porque o Lula entende que precisa combater o conservadorismo no Rio de Janeiro, ele precisa ter algumas candidaturas-chave.
né, talvez respondendo sua pergunta, talvez o apadrinhamento seja por aí. Então acho que o do Jefferson seria mais ou menos desse jeito. Eu acho que o Vladimir hoje está reeleito. A questão é saber, está reeleito no primeiro ou segundo turno. E aí eu acho que uma candidatura como a do Jefferson atrapalha ele onde ele tem mais medo, que é na classe média. São os 8, 9% que o Jefferson pode ter. 98. São os 8, 9% que eu acredito que, com um ótimo desempenho, o Jefferson chega a 12%, 13%, que é um ótimo desempenho, que pode tirar a eleição do segundo turno, dependendo das outras candidaturas. Entendeu? Eu acho que se eu fosse o Vladimir, eu já tinha entendido que o bolsonarismo no Rio de Janeiro está sob ataque. Ou seja, Lula, Lindenberg, Siciliano, todos os grupos que orbitam aqui a política regional vão buscar um cenário onde Castro seja candidato a senador nessa chapa, numa chapa unificada, seja lá com o Eduardo Paes, candidato a governador, seja com o próprio Vladimir, candidato a governador em 2026. Mas essa construção passa agora pelas eleições de prefeito. Se o Vladimir se ele for inteligente, como eu acho que ele é, e aqui vai um elogio, não estou coxando a lambrar, mas vai um elogio, ele tem muito mais têmpera, tem muito mais capital emocional para lidar com as coisas do que foi o pai dele, que foi inclusive que impediu o pai dele ser presidente. O pai dele não foi presidente porque não quis ser vice de Lula em 1998. A história ali, a briga com o Zé Dirceu, foi em 1998, quando foi oferecido a ele ser vice e ele saiu candidato. Quase, né? Se os dois viessem juntos, talvez o resultado fosse outro. Então, o que acontece? Se o Vladimir for realmente sábio, como eu acho que ele está se transformando, ele vai procurar abrir um espaço com o Planalto, vai procurar o Lindenberg, vai procurar o Siciliano, vai procurar forças mais à esquerda e mais ao centro, para trazer o Castro para a chapa dele em 2026 e negociar a vice dele aqui agora com o PT em 2024. Por quê? Porque quem for o vice-prefeito será o prefeito em 2026. Tá entendendo a importância? Hoje Vladimir sabe que ele é a grande noiva da história, porque não é só a eleição dele para ser reeleito. Você acha que Vladimir ele vai descartar Frederico? Não é descartar. Eu acho que o Frederico, por exemplo, poderia ser fatia do empresariado, um super candidato a vereador e presidente da Câmara, que dá garantia a ele de inclusive controlar o próximo prefeito, que ele vai deixar o próximo vice dele. E o ego? De quem? Do Fred? Do Frederico aceitaria isso? Bom, se ele tiver mais ego, ele tiver mais ego do que capacidade de entender o projeto coletivo de um candidato a prefeito que quer ser governador, que quer ser presidente, então ele não serve para estar com o prefeito. É um pragmatismo que você está defendendo. Que ele disse que tem, né? O Frederico disse que o grande capital emocional, social e político dele é ser o cara equilibrado e ser a voz que articula todos os articuladores, de ser o grande catalisador de sentimentos positivos. Se ele acha que é isso, se ele realmente é isso, a vaidade dele não pode estar em primeiro lugar. Não é dizer que ele tem que abrir mão da vaidade dele, não. Eu acho que ser presidente da Câmara, em determinada situação, é mais importante que ser vice-prefeito. Às vezes, o verdadeiro vice-prefeito é o presidente da Câmara, que o impeachment derruba todo mundo. Você sabe que o impeachment, na primeira metade do mandato, caça a chapa. Uma pergunta que não quer calar, né? Depois você faz mais uma. Claro. Numa cidade que deu 65% dos votos a Bolsonaro, né? Confirmando o que todos nós sabemos, que Campos é uma cidade ultraconservadora. Ela votaria agora, com essa divisão da sociedade, essa polarização, em um candidato do PT, sobretudo a classe média de Campos, que se acha super rica? Boa pergunta. Eu acho que depende muito mais do candidato do que a bandeira. O PT hoje é um partido de centro. Está quase na centro-direita. A pauta econômica do PT hoje, nacional... Mas a classe média de Campos, ela tem ela odeia trabalhador. Ou seja, isso aí é uma questão... Depende, mas votou bem numa escravidão. Votou no médico. Mas votou em Luciano. Era outra conjuntura. Tudo bem, mas eu tô querendo dizer... Mas você concorda comigo que sempre foi conservadora? Porque Campos sempre foi conservador. O PT sempre teve dificuldade. Os trabalhadores sempre tiveram dificuldade. Amigo, não esqueça. Votou em Garotinho, em 1988, com a plataforma progressista.
É o Muda Campos. Havia uma a última eleição decente que teve, votou no seu avô. O Douglas, o que Nem eu tô sempre dizendo foi conservador. é o seguinte, o momento que vive o país hoje ainda é de divisão, é de polarização, de Bolsonaro, Lula, Por Bolsonaro, isso que Lula. eu acho- E a eleição, o ano que vem, ela vai estar muito dentro desse caldo, dessa latência de Bolsonaro, Lula. Essa neura Então, vou te horrorosa, responder. essa neurose social, né? Essa polarização, entendeu? Eu acho que 12 a 15% do eleitorado votariam no PT. 12 a 15% do eleitorado. Como se, ultrapassando o teto tradicional que tem sido 6%. Não sei quanto é que foi o último candidato do PT. Vai dobrar 100%. Acho que dobra. Porque tem o fator Lula, tem o fator econômico, tem o fator... e tem outras forças atuando. Ou seja, a cisão, a radicalização encontrou seu ápice na última eleição com Lula e Bolsonaro. Com a queda de Bolsonaro e com a sova que ele está tomando institucionalizada aí na TV, Polícia Federal, essa coisa toda, o que acontece com isso? Pesquisa que saiu agora do governo Lula, que eu vi bem detalhada. Acho que alguém me mandou, um jornalista mandou, foi o amigo Ralph Reis que mandou, que é da Tribuna, que mandou. Parte do eleitorado, parte da aprovação do governo Lula vem do eleitorado de Bolsonaro. De uma parte do eleitorado de Bolsonaro. O Brasil é 30% eleitor mais à esquerda, progressista, 30% ultraconservador e 60% pendulando. Que vai fazendo assim, para lá e para cá. Eu acho que nesse momento o pêndulo está indo para o lado. Foi o que aconteceu, Zé, quando acabou a eleição de 2003. Ultra radicalizadas, Zé Serra, aquele clima horroroso, direita, esquerda, Lula vai acabar com tudo, dólar R$4, o FMI. Mas foi a direita que confiscou a poupança do trabalhador foi. E dos ricos. E do super... É mentira? Não é mentira, é verdade. Aí o que o Lula fez? Acalmou a situação, começou a melhorar a situação econômica, fez muita concessão para o mercado, chegou em 2006 e se reelegeu com o pé nas costas. E diminuiu a polarização. Eu acho que esse é o momento do pêndulo. O pêndulo está vindo para o lado do centro e da centro-esquerda. Castro já percebeu isso. Você tá claro para mim. Castro é pragmático. Total. O Zema percebeu isso e está indo para o lado do ultradireita porque é o que tem para ele. É pragmático também. Ocupar esse lugar. O Tarcísio está tentando ocupar o lugar do Zema, mas não vai caber os dois do mesmo lado. O Tarcísio vai voltar para o centro. E o Castro, por isso que eu digo, acho que Lula, Lindenberg, as forças progressistas, o Castro, o Vladimir, os reis. O Vladimir é um pragmático. Os reis lá de Duque de Caxias, o Vaguinho, e todo esse conjunto de forças vão chegar e vão sentar e falar assim: bom, vamos fazer o seguinte, não dá pra você não vai ganhar. Jefferson, você vai me atrapalhar, mas você não vai ganhar. Então, é o seguinte, dá para conversar? Dá para conversar. Não dá para conversar, não dá para conversar. Mas em algum momento vai ter que sentar para conversar. Não adianta. Porque senão o que vai acontecer? Vai repetir os 65%, não pela polarização, mas pela falta de opção. Sim. Porque Jefferson é um candidato diferenciado. Ele tem uma linguagem que atende a classe média, mas é professor. Se bem trabalhado, vai veicular as mensagens, vai fazer esse trabalho de acabar com... Chega no alunado. Chega no aluno que é um repetidor, que é um aluno jovem, que quase todo mundo estudou no IFE. Eu sou oriundo da Escola Técnica Federal de Campos, da década de 80. Muita gente passou por lá e vem passando, tem esse carinho com a escola. Então, o que acontece? Ele mobiliza um setor que vai ouvir e vai entender que essa polarização é uma coisa muito mais imaginária, coisa de gente boba, idiota, e que... Boba, idiota não, de gente esperta, que entende que isso é um nicho de mercado. Quando o Nildo Cardoso vai lá, quando aqueles bobocas vão pra lá, o Anderson, vão pra lá pro plenário falar que não sei o quê, aquelas coisas racistas, homofóbicas, aquelas coisas horrorosas, aquilo é um nicho de mercado. Ele está querendo agradar uma base que não consegue enxergar além, mas eu acredito que um candidato... E a Universal pode ficar com Lula.
tem que avisar com os cristãos aí, com os adeptos, porque... E eles mudam, mas eles Bicho mudam. Macedo... E o Zanin tá aí tentando ajudar, né? Zé, eles mudam o discurso. Zé, eles mudam a chave. Nós é que temos dificuldade de mudar a chave. Eles mudam a chave de uma hora para outra. E por isso que eles estão no poder mais tempo que a gente, por isso que eles resistem. E a gente tem que aprender a não mudar a chave abrindo mão de todos os princípios de uma hora para outra. Mas é flexibilidade na ação e firmeza nos princípios. Os princípios são firmes. Mas a tática é essa mesmo. O Anderson sobe lá, fala aquele monte de que não vota no PT, blá. Mentira! Se Jefferson for prefeito em 2026, quando o Vladimir se candidatar a governador, vai beijar a mão do prefeito e vai pedir obra, vai pedir cargo, vai chegar. E é assim, veja bem, esse teatro é a política. Porque ou é assim ou é no conflito armado. Que só tem duas formas de você conviver humanamente, né? De forma social. Ou você vai para o conflito armado ou vai para o conflito de ideias. Léo, faz a sua pergunta, que são 20 para as 10. A gente tem que... Não, a pergunta é o seguinte, você falou, né? Analisou o cenário aí, falou da perspectiva de carreira do Vladimir, de onde ele quer chegar. Você acha que hoje ele só foi eleito deputado, prefeito, porque ele é filho de quem ele é? Filho, né? Você acha que hoje o pai dele atrapalha mais do que ajuda? Eu acho que o pai dele, a família dele atrapalha e ajuda como toda família e todo mundo. Cada um de nós tem relações ruins e boas com o nosso pai, depende de cada momento. Às vezes é difícil não deixar o pai se meter na nossa vida, e às vezes tem coisa que você fala assim, isso aqui eu não vou fazer não, aqui, se mete lá na sua casa, que aqui na minha casa eu mando eu. Eu sou assim, você é assim, todo mundo adulto é assim. Eu acho que hoje, ele construiu uma carreira política que, se ela se consolidar agora com uma reeleição, que eu acho que vai ser uma reeleição não fácil, mas vai ser uma reeleição de primeiro turno, ele hoje é um ator político que prescinde, ele não é dizer que ele vai brigar com o pai dele, mas ele prescinde do pai dele. Acho que hoje ele é ele. Acabou. Assim como eu vejo, enxergo a minha filha, que embora eu gostasse de ver muito mais de mim nela do que ela tem, mas eu tenho que reconhecer que ela é uma pessoa totalmente diferente de mim, que vai seguir a vida dela. Mandar até um beijo pra minha filha, pra minha esposa, né? Aproveitar, deixa. E você foi em relação ao seu pai, vai ser em relação aos seus filhos, você também. Sim. Você cria seus filhos, mas uma hora você fala assim, agora não dá mais pra ficar tutelando, porque eles têm que seguir a vida dele. Acho que o pai, o garotinho, entende isso, com as dificuldades, né? Por causa do ego dele também, de querer mandar em tudo. Mas é dele também, né? E aí vamos respeitar a relação de pai e filho de cada um. Mas acho que hoje está claro e consolidado que o prefeito é uma pessoa totalmente independente da família dele, embora não possa abrir mão dessa marca. Afinal de contas, ele ainda tem no nome dele, ele não é Vladimir Matheus Oliveira, é Vladimir Garotinho. Ele nunca deixou. Não, eu reconheço. Ele respeita, mas ele... Essa qualidade dele, ele nunca relegou a segundo plano. Não, né? Sempre colocou isso na pauta. Ele bota o nome dele, Vladimir Garotinho. Ele tem que ter orgulho disso. Bacana, o pai dele saiu da Lapa, virou governador do estado. Dele como uma virtude. Entendeu? Né? Como eu disse, elegeu a mãe e teve 15 milhões de votos para presidente. Aliás, como campista... Você sabe, grande parte que o ódio que o Rio de Janeiro, que a capital tem do garotinho, tem a ver não só com essa questão questão de preconceito mesmo. O cara saiu do interior. Tem porque eu estudei na UERJ, no governo da Rosinha, vim de Campos, né? 19 anos, ela como governadora, mulher, o preconceito era muito grande. Ela, por ser mulher, mais ainda. Muito grande. Entendeu? Então, assim, por ser campista, garotinho, você vê a raiva que eles tinham do interior. Foi o interior que derrotou a capital. Gente, garotinho derrotou César Maia. É isso aí. Prefeito do Rio de Janeiro. E todas as estruturas oligárquicas que estavam lá construídas, entendeu? Então, eu acho que, mas respondendo a sua pergunta, acho que ele prescinde, acho que ele vai fazer esse movimento para a esquerda, de chamar essas forças pro progressismo. Você falou nesse movimento para a esquerda, o que você achou daquele vídeo que Vladimir veiculou, dele com Siciliano e Lindenberg? Porque eu achei o seguinte, né? Porque o PT vai ter um candidato em Campos. Ali eu percebi que Vladimir estava reivindicando recurso para a saúde e ele vai fortalecer o adversário do PT aqui em Campos. E outra coisa, Vladimir sinalizou, não precisa o PT ter candidato em Campos, porque eu tenho livre trânsito com o governo Lula. É por aí mesmo? Eu acho que aquilo ali é uma dança. Aquela dança do acasalamento, né? aquilo ali é uma... dança do acasalamento. Tá mostrando as penas. É uma corte, né?
Aquilo é tudo uma corte, é uma dança. Aquilo é o seguinte, é tudo isso que você falou, mas eu acho que é muito mais assim, é o seguinte, olha, tô aberto pro diálogo, vamos conversar. Ele foi lá pedir recurso, mais ou menos, acho que são recursos que já viriam de qualquer forma. Eu não tô desmerecendo o esforço dele, não. Essa coisa de mascate, o Vladimir faz bem pra caramba. Essa coisa de lá, o tempo dele que ele passou lá na Câmara, ele aprendeu direitinho a lição, ele sabe os caminhos, a pedir, onde pedir. Passar o Pires. E como ele não tem muita receita própria, ele tem que fazer isso mesmo. Então o que acontece? Mas eu acho que é muito mais essa coisa de dizer assim, estou aberto para conversa, e se o outro lado quiser conversar, vamos sentar para conversar, o que vocês querem? E porque eu repito, o que ele está oferecendo é muito, o que ele pode oferecer é muito. Porra, já imaginou? Imagina, ser candidato a vice, não ter um voto, fazer praticamente nada, ficar sentado lá e cair a prefeitura no seu colo. Mas uma pergunta para a gente fechar, o que Frederico Paes, usineiro, vice-prefeito, agregou de voto à candidatura de Vladimir na última eleição e vai agregar agora? Você poderia falar para ele? É muito subjetivo, né? Você acha o que desse Frederico? Você sabe que os usineiros sempre sequestraram a prefeitura. E hoje você tem dentro da prefeitura um usineiro, que é o Frederico Paes. O que você acha disso, Douglas? Eu acho que o Frederico é um cara muito inteligente. Por quê? Porque ele conseguiu vender essa versão, essa imagem, sem nunca ter sido candidato a nada. Como que eu vou te responder? Quantos votos teve Frederico? Qual o cargo que ele concorreu? Qual o capital político eleitoral dele? A presidente da Coagro. Então você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Veja bem, isso não quer dizer que ele não tenha capacidade de persuasão e não tem um capital político a oferecer. Eu não posso aquilatar porque eu não tenho números. Assim, eu não estudei, mas eu sei de uma coisa. Aquilo que se esperava, a folga que se esperava aqui na Pedra, não veio. Quem deu foi o pobre. E o eleitorado pobre não votou em Frederico. O eleitorado de classe média do centro da cidade, o eleitorado urbano, do centro urbano da cidade, votou em Caio. Não, pô, a eleição de Vladimir foi por 10 mil votos. E quem deu a eleição a Vladimir foi Guarulhos. Não, você sabe quem deu a eleição? Você sabe quem deu a eleição para Frederico? Foi para Frederico, para Vladimir, desculpem. Eu acho que foi também o erro estratégico que até hoje o Rodrigo deve se lamentar profundamente. Foi a neutralidade de Rodrigo e o Thiago Calil ter ficado neutro. Foi aquela coisa de... e eu acho que houve, eu não sei, eu acho que houve um acordo com o Rodrigo apoiou com o Vladimir. Não, o Rodrigo não apoiou o Caio, não. Ficou neutro, ficou bem afastado. E Thiago também, e o médico que agora faz parte. Está no governo. É Thiago, não é isso? Thiago, Bruno Calil. Perdão. Doutor Bruno. Thiago Calil é o outro de Vila Nova lá que... Deixa pra lá. Dele, eu acho. Deixa pra lá. São primo. Conheço. Você conhece, né? Então, a questão é o seguinte. O que aconteceu? Essa neutralidade é que ajudou, alavancou Vladimir, que deu aquela... Se Rodrigo cai para dentro da eleição, apoia Caio com força, faz um acordo com Caio e bota Bruno para trabalhar, eu acho que aí ficava mais apertado, porque aí vinha o eleitorado ali do norte, do interior do estado ali, e eu acho que esse aí foi um fator decisivo. Agora, o Frederico é um cara muito inteligente, ele vendeu uma imagem, e essa imagem foi construída, o prefeito acredita nela, e eu respeito também Mas ele disse que ia entregar uma mercadoria e entregou outra, né? Uma quantidade de mercadoria e a quantidade foi bem inferior, né? Quem sou eu para falar isso pro prefeito da cidade de Campos, eleito, que detém um mandato que está com 75% de aprovação e que vai virar para mim e falar assim, olha, eu entendo mais um pouco de eleição do que você, né? Eu entendo muito. Agora, eu quero que ele esteja certo. Eu quero acreditar que a aposta que ele faz no Frederico seja a aposta correta. Eu não acho que seja. Eu não acho que seja. Eu gostaria de saber. Vamos botar o Frederico candidato a vereador, vamos ver se ele faz aí uns 8 mil votos, né? Com essa elite toda aí. 8 mil votos é voto pra caramba. Não, mas peraí. O vice-prefeito que é o mega, ultra, super, hiper das galáxias tem que partir de 5 mil, amigo. Só pra gente fechar, eu vou citar um caso concreto de Marcelo Mérida. Marcelo Mérida foi o candidato do PIB de Campos. CDL apoiou Marcelo Mérida, a Firjan
a Carjopa, a SIC, mais a Federação Estadual, uma parte dela, para deputado federal, e Marcelo Mérida fez 9 mil votos. Então, nós temos que tomar cuidado, que a gente acha... o candidato do meio empresarial e tal, nós temos um caso concreto. Eu gosto muito de Marcelo Mérida, adoro o Marcelo, mas isso aí é um fato concreto que a gente tem que lidar com ele. Então, Léo, a gente tem que encerrar agora as suas considerações finais então, ler os últimos comentários aí, né? Aqui. O Gustavo Machado, bom dia, gostaria de deixar um abraço para a bancada de hoje. Abraço, Gustavo, tá lá na Martelo Marcos trabalhando enquanto eu tô aqui. Norma Lula Dias, Vladimir não engessou os cargos de confiança a votar no Bolsonaro, pelo contrário, liberou. Vladimir não, a Norma repetiu o comentário aqui. O Frederico Fernando Rocha, Frederico foi filho de político, o pai dele foi presidente da Câmara 3 vezes. Foi Francisco Paes. É verdade. O Luiz Fernando Rocha acompanha a política de Campos. Então, é nosso cientista político popular. Luiz Fernando Rocha. Vamos botar o Frederico, então, para ser candidato a vereador. Pois é. Só isso, Léo, agradecer a todo mundo, agradecer ao Zé, agradecer ao Douglas pela presença. Enfim, até a próxima. Douglas, as suas considerações finais aí, meu querido. Eu quero agradecer mais uma vez a Rádio Aurora, a paciência de vocês aqui, o Léo, o Zé, o pessoal da técnica, e mais uma vez mandar um beijo lá para minha filha Laura, mandar um beijão para minha esposa Rosária, e dizer que estou na expectativa, né? Eu acho que eu aposto nessa chapa Vladimir e Jefferson. Depois vocês me cobrem. Opa, aí já tá aí dando spoiler. É um spoilerzinho? Tá bom. Não, quem sou eu? O Douglas dando spoiler aí pra turma aí. E agradecemos a todos. Douglas, você faz parte da nossa bancada aí. Fique preparado que a qualquer momento a gente convida você. Manda um abraço pra dona Rosália, esposa do Douglas. A Laura, a filha do Douglas. Vem aí, sexta-feira, vocês aí com a gente novamente. Um grande abraço para todos e até semana que vem, pessoal. Você acabou de ouvir